com ripa. E esse momento, ele várias vezes foi presenciado pelo outro irmão, que na ocasião tinha 6 anos de idade, e escuta especializada, tanto o Davi quanto o irmão confirmaram essas agressões praticadas pela madrasta, sempre quando o pai estava fora de casa. Nós fizemos esse primeiro boletim de ocorrência tipificando inicialmente como maus tratos, e essa questão da chegada, da notícia dessa violência que acontecia no interior da casa, ela foi ficando cada vez mais complexa com os relatos posteriores. Mesmo que já tivesse sido instaurado essa primeira investigação de maus tratos, essa criança retornou no dia 3 de junho para novamente passar uns dias na casa do genitor, e nesse período aconteceu um primeiro episódio grave, né? São 2 episódios graves que culminaram aí com a entrada da criança na UTI e tendo como consequências lesões gravíssimas que o deixaram em estado vegetativo. Nesse primeiro momento, a criança volta para a casa do genitor no dia 3 de junho e deveria voltar à convivência da mãe no dia 5 de junho. Nesse dia, quando o pai estava fora também, essa criança teria engolido uma moeda de R$1 e teria expelido essa moeda com bastante sangue. Como ela passou mal nesse episódio, a madrasta acionou o genitor, chegaram a levar essa criança no pronto-socorro, só que chegando lá, relataram que a criança já havia expelido a moeda e a criança foi liberada. Esse episódio foi omitido da genitora a partir dessa suposta vez que a criança engoliu essa moeda, porque ninguém viu a criança engolindo a moeda, só a criança apresentava, aí ficava expelindo sangue pela boca a partir desse episódio. Ele não devolve a criança para a genitora no dia 5, conta que eles iam ficar mais uns dias com ele para assistir filme, mas na verdade era para que a genitora não percebesse esse episódio, que ele teria ido até o hospital e para que ele melhorasse, porque desde essa suposta moeda a criança já começou a passar mal. No dia 10, essa criança continuava na casa do pai, da madrasta, quando novamente ele foi acionado pela madrasta, dizendo que a criança havia desfalecido, tinha passado mal e desfalecido. Quando o pai foi até lá, essa criança já estava no pronto-socorro da criança, já tinha chegado lá com uma parada cardiorrespiratória. A madrasta relata que ele teria caído, que ele estava todo arroxeado e não estava respirando. Quando ela acionou os vizinhos para ajudar, algumas testemunhas, houve uma demora nesse primeiro socorro da criança. E, posteriormente, foi constatado que essa demora no socorro foi responsável pelas lesões, pelas sequelas que o menino ficou. Então, do que a gente tem da investigação, é que a partir desse momento, essa criança, já quando ela foi reanimada dessa parada cardiorrespiratória, ele já entrou, foi entubado, ficou na UTI. No dia 14, nós recebemos o primeiro boletim, dando notícia de que o socorro tinha demorado, ela estava somente com a criança naquele momento, tinham retirado outro objeto da garganta, das vias respiratórias da criança, um objeto semelhante a uma tampa de pasta de dente. A criança apresentava hematomas por várias partes do corpo, inclusive uma lesão ali na região do pênis. E todas essas lesões, elas não tinham explicações coerentes. Então, baseados nesse primeiro boletim da UTI, de imediato a DEPCA representou pela prisão temporária de ambos, a madrasta pela ação e o pai pela omissão, já tipificando esse delito como tortura. Posteriormente, ouvido em escuta especializada, a segunda criança, o Moisés, ele presenciou as agressões e também relatava que sofria maus tratos pela madrasta. Entretanto, que os episódios mais graves eram cometidos contra o Davi, porque, segundo alegam, o Davi era uma criança mais esperta, mais danadinha, brincava mais, então
consequentemente, ele recebia mais castigos, né? Então, o Davi ficou nessa situação e muitos desses episódios de violência foram presenciados pelo Moisés. Então, de posse de tudo isso, foi decretada a prisão temporária de ambos, né? Ainda depois desse primeiro boletim, nós cumprimos essa prisão na manhã seguinte, no dia 15 de junho de 2022. Eles passaram os 30 dias presos. Nós concluímos esse inquérito policial no dia 8 de julho de 2022, concluindo pelo indiciamento de ambos pelo crime de tortura, com resultado aí, com agravante, né, da lesão grave. Encaminhamos esse procedimento para a Justiça, expirado o tempo da temporária, eles foram liberados, e esse processo evoluiu até que, coletada aí todas as provas, hoje, atualmente, eles estão em vias de ser pronunciados. Esse processo foi declinado para o Tribunal do Júri, e o Ministério Público, após aditar a denúncia, ele também fez essa representação pela preventiva de ambos em setembro de 2023. Desde setembro de 2023, a DEPCA vem realizando diligências no sentido de localizá-los. Eles estavam foragidos, participando das audiências do processo apenas por videoconferência, e sempre foi uma meta e um objetivo da delegacia localizá-los e prendê-los por conta de toda a crueldade que foi praticada contra a criança. Então, na manhã de ontem, após a gente conseguir informações obtidas por meio de investigação que não podem nem devem ser reveladas, nós soubemos que eles estariam escondidos ali numa casa, num ramal ali nas proximidades do quilômetro 19 da M70. Então, de imediato, desde cedo, nós passamos a fazer diligências até que por volta de 11 horas, nós localizamos o casal nessa casa. A Beatriz, nesse período que ela esteve foragida, ela teve um bebê. Ela tem hoje um bebê de 3 meses de idade. Esse bebê também foi levado para a DEPCA e foi entregue para a avó materna. Então, hoje, ambos serão encaminhados para a audiência de custódia por volta de meio-dia, para que eles aguardem agora, custodiados, a resposta, né, desse processo. Ok, pessoal, vamos abrir para as perguntas. A prisão, então, desse casal, inclusive, eles já tinham aí mandado de prisão preventiva em desfavor deles, eles estavam foragidos, ela confirmando que a prisão aconteceu em um ramal, nas proximidades da rodovia AM070, ali próximo ao município de Iranduba. Como vocês puderam acompanhar o relato terrível, essa criança de 4 anos, a madrasta. Sim, ela mencionou que fez o pré-natal normalmente aqui em Manaus e que também teve o filho dessa forma. A gente só ressalta que esse mandato saiu em setembro de 2023. Após ela ter tido essa criança, nós fizemos diligência numa invasão, onde a gente tinha informação de que eles estariam nessa invasão, até para provar que a gente em nenhum momento deixou de fazer diligências em busca desse casal, porque para a gente era assim, uma questão muito cara a gente resolver essa situação. Nós estivemos nessa invasão na Zona Leste e conversando com alguns populares, de fato, eles passaram por lá. Tinha notícia de que havia uma pessoa que tinha tido uma criança recentemente. Então, que bom que a gente logrou êxito na localização deles ontem. Como esse processo, esse inquérito já está finalizado e agora é uma questão judicial, eles não serão ouvidos novamente, apenas submetidos a corpo de delito e recolhidos diretamente ao sistema penitenciário para aguardar os próximos procedimentos judiciais. Bom dia, delegada. Conrado da Alta Digital. Esse casal já tinha passagem pela polícia. Em algum momento, a mãe da criança, quando ela chegou à DEPCA, durante o depoimento, eles falaram alguma coisa e eu queria que reforçasse a denúncia. Chegou quando até a DEPCA? Bom, o primeiro boletim no dia 31 de maio de 2022. Na realidade, eles não tinham registros anteriores.
mas eu acredito que você está perguntando na questão da reiteração dos maus-tratos. E sim, eram maus-tratos reiterados. Isso vem demonstrado, inclusive, nos laudos de exame e nas lesões encontradas no corpo da criança, que eram lesões antigas e recentes, e também pelo relato das crianças. A gente tem informação que o menino mais velho ele chegava a desenhar as agressões que a madrasta cometia contra eles. Então, isso foi possível após escutas tanto na delegacia quanto já no Tribunal de Justiça, em que essa criança mais velha revelou que realmente todas as vezes que estavam aí na companhia da madrasta, e isso acontecia justamente porque o pai saía para trabalhar e ela ficava responsável pelos cuidados da criança. O pai em nenhum momento acreditava, eles contavam, mas ele nunca acreditava e só atribuía esses hematomas da criança ao fato da criança ser um menino danado. Então, ela dizia isso, inclusive, do dia que ele acabou sofrendo aí essa parada cardiorrespiratória. Ela disse que ele teria ido tomar banho sozinho e que ela teria dado a pasta e escovou para ele escovar o dente e que, quando ela percebeu, ele já estava desfalecido e arroxeado. Então, ele acredita em tudo que ela falava, em que pese todas as informações serem contrárias à fala da Beatriz, principalmente pelo resultado que foi a sequela grave ter sido realmente constatado ali por exames periciais, que foi devido à demora nesse socorro para a criança. Alguém mais? Separados, em que tem uma guarda compartilhada, que as crianças necessariamente elas precisam conviver com ambos. Então, até aquele momento, apesar de a mãe, no primeiro momento que ela soube que estava havendo ali um maus-trato, ela procurou Tu não consegue apagar não? Tu não consegue apagar não? essa proporção já... Mostra aí. Mostra aí.